Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, pela terceira vez, cultuando a Deus, oferecendo para Ele a nossa adoração. É um privilégio, amados, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, mesmo tendo que utilizar a máscara para estarmos cultuando devido às orientações do Ministério da Saúde, com o afastamento ali, menos pessoas na igreja, pouquíssimas pessoas na igreja, mas é um privilégio, dá para sentir uma presença de Deus aqui nesse lugar, dá para sentir uma comunhão com vocês que estão assistindo em casa também, essa live, compartilha com o seu irmão, com o seu amigo. Hoje nós estamos no nosso terceiro culto e é um privilégio estar podendo rever os irmãos aqui dentro, com o privilégio de adorar o Senhor. Então eu quero convidar você a orar comigo, você que estiver na sua casa também, vocês que estão aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o Teu nome, Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, derrama a Tua graça sobre nós aqui nesse lugar, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua casa, de poder Te adorar, Te bendizer, Senhor. Ser conosco, Pai, nos usa em Tuas mãos de uma forma poderosa, Senhor. Que esse culto, Senhor, venha ser um divisor de águas na vida de muita gente, Pai querido. Os Teus filhos que estão aqui possam se alegrar, Pai querido. Aqueles que estão assistindo em casa, oh Senhor, que o Senhor possa derramar a Tua graça, que eles possam sentir a mesma unção, que eles possam sentir o mesmo poder, que o Teu milagre, Pai, venha acontecer para a glória do Teu nome, Pai. Invocamos o Teu nome, a Tua presença e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Rei dos Reis, digno de todo louvor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar Teu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Aleluia. Queremos contemplar, Senhor, a Tua glória. Aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Adore ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o
te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia. Você é o templo do Espírito Santo. Aonde você estiver, o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Tudo está nas mãos do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Adore comigo. Coloque a mão no teu coração onde você estiver e adore ao Senhor com este louvor. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vem, Senhor, e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Senhor. Me chama pra perto, sozinho eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, sozinho eu não me sinto só. Fecha os teus olhos. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, confia no Senhor. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, 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 espere em Deus.
descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aplauda um Senhor bem forte. Toda honra, toda glória, todo louvor a Jesus. Aleluia. Confia nele. Se apegue em oração neste momento. Busque pela tua casa, busque pelo teu lar. Aleluia. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Isso tudo vai passar em nome de Jesus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue suas mãos, sua bênção chegou.
ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Que vai embora toda tristeza, que vai embora toda depressão, em nome de Jesus, toda síndrome do pânico, Senhor, que vai embora, em nome de Jesus. Que toda amargura na alma, em nome de Jesus, nós repreendemos toda vontade de suicídio, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é contigo, o Senhor está na tua vida, está no teu barco, está no teu lar. Em nome de Jesus, adore a Ele, Ele que é o médico dos médicos. Adore com muito louvor na tristeza, adore com muito louvor na alegria, na saúde, no dinheiro, com dinheiro, sem dinheiro, com casa ou sem casa. Adore com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Aplaudem a Jesus, que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Pode acender as luzes agora, né? Glória a Deus. Como é bom poder participarmos da palavra do Senhor, né, amados? Uma coisa eu percebi hoje aqui, que os irmãos, eles têm uma tendência a ficar desse lado. As pessoas que vieram sempre, o primeiro culto de tarde ficou uma maioria ali. No segundo culto, acho que já encheu todas as cadeiras, né, com número reduzido. E esse agora está se repetindo a mesma coisa. É um privilégio poder falar com vocês aqui, mesmo com o uso das máscaras, né? Parece que a gente está se escondendo, mas na verdade não é. Isso é uma prevenção, precaução, recomendação, independente de como a gente vai falar, chamar, é para a segurança dos nossos irmãos e não custa nada, né, irmãos? E às vezes no culto é agoniante, a pessoa se incomoda ali, né, daquela coisa toda. Mas eu falo que é melhor passar por isso, estando dentro da igreja, podendo glorificar, podendo exaltar a Deus, do que ficar de fora, né? Eu quero estar fazendo uma oração pelas crianças, porque as crianças, elas têm sofrido 2 vezes. Eu falo, já a 3ª vez que eu falo isso hoje, porque elas não estão sem estudar e com a dificuldade de vir para a igreja também. Então, vamos estar orando pelas crianças, né? Você curva a sua cabeça aí e vamos estar fazendo uma oração. Pai querido, eu quero te pedir pelas crianças da nossa nação, Senhor, do nosso país, que o Senhor possa estar agindo de misericórdia. Meu Deus, cuida, Senhor, das nossas crianças, que elas possam crescer na graça, no conhecimento, no temor da Tua palavra, Senhor, que em casa o Senhor possa ensiná-las, Deus, que elas possam participar desses cultos online, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, começa a liberar a Tua bênção, liberar a Tua graça de uma forma sobrenatural, meu Deus. Faz o milagre acontecer no meio dos Teus filhos pequeninos, Senhor, que eles são o futuro da Tua casa, da Tua obra, Senhor, que eles possam ser renovados a cada vez mais, a cada instante, para a glória do Teu nome, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, em Malaquias capítulo 3 e 10, fala sobre os dízimos, né?
todo mundo sabe de cabeça esse versículo, tragam todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Depois façam prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derrame tal bênção, a qual não tenho onde guardá-las. Amados, nesse momento de pandemia, de coronavírus, de igrejas fechadas, é um momento onde não podemos esquecer da igreja, né? Às vezes a pessoa se preocupa com tanta coisa, aquela correria, e corre para lá, corre para cá, e esquece de dizimar, esquece de ofertar. Eu gosto sempre de estar falando nas lives que a igreja está aberta de domingo a sexta, né? Nós estamos aqui nas lives, das 2 horas da tarde até às 6, e agora no domingo nós estamos às 3 horas da tarde, e vamos até terminar esse culto. Então, a qualquer momento, uma pessoa pode vir ofertar, pode vir dizimar. O gasofilácio está bem ali no final da escada. Às vezes a pessoa quer vir só entregar a oferta ou o dízimo. Vai ser muito bem-vindo, porque a igreja, ela não pode parar. A igreja, ela é uma locomotiva que tem que continuar, está dando continuidade, e depende do esforço de cada um de vocês que estão aqui e de vocês que estão em casa também. Na última vez que eu olhei, tinha pelo menos 20 famílias participando aí do culto. Isso é um bom sinal, né? Que aqui já vieram participar, ou estão assistindo de novo, ou tem mais pessoas que não vieram e estão assistindo a live. E compartilha isso aí, pode compartilhar o culto, chama o irmão para vir. Nós estamos fazendo cultos bem rápidos, né? Culto relâmpago, pouco tempo. E eu quero estar orando pela vida financeira da igreja e pela sua também, para que Deus te prospere muito, derrame tantas bênçãos que não tem onde guardá-las. Então, gostaria de convidar quem está aqui a ficar de pé. Você está na sua casa, também fique de pé para receber essa oração. Você que estiver em casa e tiver com a sua oferta separada, coloque ela na mão, traga amanhã, né? Se você quiser fazer uma transferência, algumas pessoas têm me perguntado, manda mensagem para mim, o meu WhatsApp aparece aí, eu passo todas as coordenadas, você pode fazer. Algumas pessoas já têm feito isso, né? Fazendo transferência, também ajuda da mesma forma a casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir pela vida dos teus filhos, Senhor, financeira. Não permita que os teus filhos venham cair no desemprego, Senhor. Não permita, abre porta onde não tem porta, Senhor. Faz o teu povo prosperar nesse momento. Nesse tempo difícil, Senhor, faz o teu povo vencer, prosperando, abençoando cada família, abençoando cada um de uma forma maravilhosa, Pai, para que a tua igreja consiga crescer nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, que os teus filhos vão viver a tua graça, Senhor. Faz chover a tua bênção sobre os teus filhos, Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Quem for dizimar pode entregar ali, colocar no gasofilácio. Amados, a palavra de hoje é em 1 Reis, capítulo 22, versículo 34. Se de repente você que já veio, participou de um culto presencial, está assistindo uma live agora, e a palavra não for do mesmo jeito, nós vamos usar o mesmo tema. É porque eu não decoro nada, irmãos, é o que Deus dá que eu falo, né? Não tem um esboço, embora seja 3 vezes que eu vou estar pregando a mesma palavra, mas não tem esboço, não tem nada aqui. Então é o que o Senhor nos orientou, e eu vou estar pregando aqui novamente. 1 Reis, capítulo 22, versículo 34, diz assim: de repente um soldado disparou o seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel. Nós estamos falando de Acabe, entre os encaixes da sua armadura. 1 Reis, capítulo 22, versículo 34. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu
o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Essa palavra ela só vai fazer sentido para o contexto que nós estamos pregando quando eu trouxer a menção aqui mais uma vez os fatos que antecederam para o cumprimento dessa palavra aqui. Quando falo o rei de Israel foi atingido, já nos acena um sinal de alerta. O rei de Israel, uma pessoa de Deus, né, uma pessoa com a promessa de Deus atingida, e vai pregar uma palavra que fala que disparou uma flecha e acidental e foi no rei. Então nós temos que lembrar que aqui nós estamos falando de Acabe. Acabe, aquele que invejou a vinha de Nabote, aquele que foi seduzido por Jezabel e era comandado também por Jezabel, posso falar assim, a tomar atitudes que infringia as leis de Deus. Então esse mesmo Acabe, mesmo ele sendo rei de Israel, ele em um determinado momento, ele olha para a vinha de Nabote e sente desejo, interesse por ela, e ele tenta comprar. Como Nabote não negocia, porque era herança do seu pai, ele simplesmente fica triste, aborrecido, não come, fica lá de cara virada, e Jezabel quer saber dele por que ele está daquele jeito, e ele explica para Jezabel que ele queria a vinha de Nabote, mas não teve conversa, não teve história com Nabote. Então ela prepara uma cilada para que Nabote fosse apedrejado ali e levantaram calúnia sobre ele, né? A Bíblia fala que para ela mandou contratar homens vadios que blasfemassem, falaram que ele blasfemou ali, aconteceu que ele foi apedrejado para ele acabe ficar com a vinha de Nabote. E uma coisa tão interessante, que ele queria a vinha de Nabote não para ficar com a vinha, mas para transformar em uma horta, né? Ele simplesmente queria o que era do outro, e ainda assim, só para destruir, fazer outra coisa, né, amados? Eu vou falar para você que Acabe, ele era um rei de Israel, tudo mais, mas ele era um camarada bem malandro, né? Ele era um sujeito, além de dominado pela mulher, ele era um sujeito bem malandro, ligeiro, e aconteceu que Deus falou para Jeremias: Jeremias, vai lá e fala com Acabe, porque Acabe, ele mandou apedrejar. Aconteceu toda aquela história que o Jezabel mandou apedrejar Nabote ali, vai lá e fala para ele que ele vai morrer, e no mesmo lugar onde lamberam, os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber agora o sangue de Acabe também. Então, a profecia de Deus para Acabe é que ele ia pagar com o mesmo preço que ele fez a Nabote, com a sua inveja, ciúme, egoísmo, independente do sentimento, ser conivente com Jezabel, quando ela fez aquela trama maligna. O castigo de Deus seria esse. Mas se você ler os versículos seguintes, ali do 21, ali por volta do 27, vai falar que Acabe, ele rasgou suas vestes, vestiu de saco, orou ao Senhor, chamou o Senhor, pediu tanto a Deus, ele foi e clamou tanto a Deus, que o Senhor falou assim: olha, eu vou fazer o que eu falei, mas não vai ser nesse tempo não, porque ele se aquebrantou, né? Acabe se converteu, então não vai ser nesse tempo de agora não, isso aí vai ser em outro tempo. Mas acontece que quando passaram 3 anos aproximadamente, ele mostrou quem ele era. Então Acabe novamente quer entrar em uma situação, e ele chama Josafá, rei de Judá, e pede auxílio para ir na batalha junto com ele. Pergunta para Josafá: você é comigo, Josafá? Se eu for para a guerra, Josafá: sou, claro que sou, meus homens serão teus, eu serei como você, e nós vamos para a guerra juntos. Mas antes disso, vamos consultar os profetas para saber o que eles falam a respeito dessa guerra. E eles foram consultar os profetas, e quando chegou ali, consultaram os profetas, e aproximadamente 400 profetas falaram: pode ir, a vitória é sua. O capítulo 22 vai contando essa história, e todos falaram a mesma coisa. O versículo 11 fala sobre isso,
E todos eles falam, pode ir, o Senhor é contigo, assim diz o Senhor, né? A Bíblia fala que um espírito de engano, Deus permitiu que um espírito de engano viesse sobre os profetas de Deus. Não está falando que era profetas de Baal aqui, tá, amados? Fala que era profetas do Senhor, mas Deus permitiu que um espírito de engano, e os 400 profetas ali, todos os profetas, falavam sempre a mesma coisa, pode ir que a vitória é tua, o Senhor vai entregar o reino nas tuas mãos. E isso, irmãos, é uma coisa que eu gosto sempre de ler e de falar, é uma coisa que a gente aprende, uma frase que a gente escuta dos nossos pais, ou escutamos em algum momento da vida. Os nossos pais, parece que eles receberam isso dos pais deles e passa para nós, e nós passamos para os nossos filhos em algum momento. Todo mundo está falando a mesma coisa, o que é que os nossos pais falam? Você não é todo mundo. Em algum momento da sua vida, você já deve ter escutado isso ou falado isso. Você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Embora todo mundo estivesse falando a mesma coisa, todos os profetas estivessem falando a mesma coisa, Deus até permitiu que eles falassem aquilo, mas a verdade não era que era vontade de Deus. Deus não ia entregar para Acabe. Deus tinha um plano diferente para Acabe, para se cumprir o que foi falado para ele através de Elias. Lembre-se, irmãos, quando Nabote se nega em vender a vinha dos seus pais, defendendo que era a sua herança, alguém pensa aí, não, ele se deu mal, porque ele não vendeu e acabou morrendo, ele perdeu a vida ali. Mas o problema não foi ele ter perdido a vida, foi o que ele conseguiu trazer para Israel, tendo perdido a vida. Porque embora você não saiba, a partir do momento que Acabe permitiu aquela tragédia para Nabote, Deus foi lá e falou assim, eu vou acabar com Acabe também. Então aquele homem que era seduzido e mandado por Jezabel, que levava Israel para a ruína, Deus tinha falado, eu vou acabar com o mandato dele, eu vou acabar com o reinado dele. Então essa profecia já tinha sido direcionada para Israel, por intermédio do que aconteceu com Nabote e sua vinha. Mas aí, irmãos, tinha um sujeito que se chamava Micaías, que era um profeta de Deus, um profeta que falava a verdade. Quando Josafá recebeu a notícia, né, que todos os profetas dizendo, não, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo, Josafá pergunta, tem mais algum profeta que possa profetizar para ter garantia? Olha, gente, muita gente já tinha falado, mas Josafá estava na revelação ali. Ele tem mais alguém que possa falar? Acabe, malandro, já começa a falar o que ia acontecer. Preste bem atenção, ele fala o seguinte, olha, tem mais um profeta, mas esse profeta ele não gosta de mim. Tudo que ele fala para mim é mal, só coisa ruim, é só coisa terrível, ele nunca fala uma coisa boa, ele só fala coisa ruim ao meu respeito, mas, né, vamos lá. Então, falar com ele, vamos ver o que ele tem para falar para a gente. E, quando ele chega lá, embora os outros profetas, tudo já tinha garantido, vitória, bênção, está tudo certo, está tudo garantido. Quando ele chega lá, ele quer saber a revelação de Micaías. E Micaías, então, traz a revelação. Fala assim, pode ir que a vitória é tua. Né? Pode ir que a vitória é tua. E ele percebe que, não, tem alguma coisa errada aí, porque esse camarada só fala coisa ruim ao meu respeito. Agora eu quero ir para a guerra, ele vai falar alguma coisa tão fácil assim, não, está muito fácil. E ele pega o rei, não, fala a verdade, jure pelo nome do Senhor, que você vai falar a verdade que está acontecendo. Aí ele traz a verdadeira profecia. Embora tinham profetizado, olha, o exército do Senhor vem contigo, e você vai vencer, vai chegar lá, e o teu inimigo será teu, e você vai decidir o que fazer com ele, e falar assim, olha, eu vejo o povo israelita fugindo para todos os lados, como ovelhas sem pastor. Quando ele escuta aquilo, ele já fala para Josafá, ó Josafá, você, está vendo o que eu te falei? Ele só fala coisa ruim ao meu respeito. Ele só fala coisa ruim para mim, não profetiza nada bom. Eu tinha te avisado, a partir do versículo 17, você vê isso. Só fala, toda vez que ele abre a boca, ele profetiza sempre a mesma coisa. E aí você vai ver que os outros profetas falavam alinhados, porque vinha um espírito de engano, que o Senhor tinha permitido. E se opondo Micaías com a sua história, com a sua revelação verdadeira, Zedequias foi lá e deu na cara dele.
né? A Bíblia diz no versículo 24, ó, então Zedequias, filho de Quemaná, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar com você? Pegaram esse profeta que falou a verdade. Veja bem, irmãos, o profeta que falou a verdade, mandaram prender a pão e água, e ainda falou assim: quando voltar nós vamos acertar as contas. Mas o profeta sabia o que estava falando. O profeta fala assim: vamos ver, se você voltar ileso é porque Deus não falou por meu intermédio, né? Mas aí o que acontece? Ó, no versículo 28, Micaías declarou: se você voltar de fato, ou de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouça o que eu estou dizendo para vocês. Ele era um profeta e ele declara, irmãos, que não vai voltar, que Acabe não iria voltar. E o que acontece? Acabe, ele é um camarada malandro. O que ele fez? Ó, Josafá, nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos para essa guerra. Só que tu vai colocar minha roupa e eu coloco a tua. Tu é o rei de Jerusalém, eu sou o rei de Israel, então nós fazemos essa troca aí, eu coloco a minha roupa, tu coloca a tua, eu fico no teu lugar e tu fica no meu, tu fica lá tranquilo como rei de Israel, e eu até me envolvo no meio das batalhas lá e tal, e nós vamos fazer assim, porque ele já sabia que tinha lá os mandados do rei inimigo, que ia contra a vida dele. E aí o que acontece, irmãos? Quando eles vão para a batalha, Josafá, inocente, nessa situação, vai lá, veste a roupa de Acabe e fica agindo como se fosse rei de Israel. Acabe lá doido para vencer, lutando com toda a sua bravura no meio da guerra. E a Bíblia diz que o rei inimigo falou assim: eu só quero Acabe. Não é para pelejar contra o povo, não é para pelejar contra Josafá, Jerusalém, não. Eu quero só Acabe. E todo mundo saiu correndo atrás de quem? Josafá. E tome atrás de Josafá, vai atrás de Josafá. Quando Josafá se vê numa situação de perigo, ele grita. A Bíblia diz que ele correu e gritou. Irmãos, eu não sei a fala que ele gritou. Quem sabe ele gritou: Josafá, Acabe, socorre aqui que estão vindo atrás de mim. Eu não sei, irmãos, eu fico imaginando. Mas Acabe tão malandro, e os inimigos, quando viram Josafá correndo ali, falaram assim: ei, isso aí não é Acabe não. Esse aí não é Acabe não, rapaz. Acabe, esse aí é Josafá, não é Acabe. E ali eles então pararam de contra a vida de Josafá. E aí onde que entra a palavra que foi lida, irmãos? De repente, um soldado está lá na guerra, não sei se apontando a lança, o seu arco, olha para um lado, olha para o outro, mira para um, mira para o outro, vai mexendo ali, de repente, escapa uma flecha. Olha que coisa interessante, irmãos. Você vai ver a promessa de Deus para Acabe, que a justiça de Deus ia vir. Ele vai, ele chora, se esconde, mas depois de 3 anos ele mostra quem ele é novamente. Deus fala: é agora que eu acabo com ele. Porque você vai conhecer uma pessoa, não é quando ela está na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está quebrantada, está buscando, se cumpre a palavra: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, quando Cristo não está na pessoa, Cristo não vive na pessoa, ela volta à verdadeira origem. Malandro, ele queria que pegasse Josafá. Se alguém vier me matar, mata Josafá, está tudo feito, eu escapo de alguma forma. Então ele tinha ali o seu esquema e uma forma de sair ileso, de não se cumprir nada. Mas tem uma coisa: toda promessa de Deus ele faz cumprir. A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Quando Deus fala algo, meu irmão, todas as coisas podem sair do contexto. Tudo pode sair do rumo e a pessoa pensa: não, é impossível que aconteça, meu irmão. Deus, ele arruma uma situação e o nome dele é glorificado. Deus, ele muda tudo, ele põe uma estratégia, ele dá uma forma. Quando o povo saiu do Egito e pensaram que ia morrer na água ali porque não tinha jeito, Deus faz o quê? Abre o mar para o povo passar. O nosso Deus, ele é assim, ele cria um caminho onde não existe caminho. Ele faz um milagre onde não existe condição de existir um milagre, porque ele é Deus e acabou, e ele tem poder na sua palavra.
Aí, amados, Acabe tenta fugir da ira de Deus, ele tenta fugir do propósito, e o povo sofrendo por causa de Acabe e Jezabel ali, conduzindo tudo errado, tudo fora da presença de Deus, tudo longe do que o Senhor estabeleceu. Mas Deus preparou o arqueiro certo. Eu gosto de enfatizar o seguinte: quanto menos você tiver de você, mais pode ter de Deus na tua vida. Quanto mais vazio você tiver, mais eu acredito que pode ter de Deus na sua vida. Quanto menos você trouxer de você, da sua opinião, do seu ego, do seu jeito de agir, maior é a quantidade que você vai conseguir receber de Deus. Esse arqueiro, com certeza, ele não era o melhor arqueiro de todos. Ele não era o mais habilidoso, irmãos. Porque uma pessoa habilidosa, instruída, ele não dispara assim um disparo, ainda mais numa guerra, um disparo de qualquer jeito, né? Ele vai sempre mirar muito, mirou, e tchum. Esse aqui não, irmão, no meio de uma batalha, disparando assim de qualquer jeito. E Deus, através dessa pessoa, que não tinha a melhor da qualificação, Deus usa para cumprir a sua promessa. Aquela flecha, embora se pareça que foi um acidente de percurso, tinha o endereço certo. Aí é que está a beleza da coisa, irmão. Às vezes você pensa que nós estamos vivendo um acidente de percurso. Na tua vida você pensa que você está vivendo um acidente de percurso. Às vezes, irmãos, o teu trabalhar, o trabalhar de Deus na tua vida, você vê se cumprir Jeremias 18. Você desmancha nas mãos do Senhor e pensa que você não serve, que você não é capaz, que você não é adequado para aquilo. Aí você vê se cumprir a palavra que diz: e tornou a fazer conforme lhe parecia bem. Deus usa aquele momento para usar a mão dele e deixar do jeito que ele quer. Aquele arqueiro, embora ele não fosse um bom arqueiro, com certeza Deus usa ele para ser o melhor atirador, o atirador de elite de todos os tempos ali do arco e flecha. Porque mesmo atirando por um acaso, a flecha vai parar no lugar certo. Você já parou para pensar que não precisa que tudo dê certo na tua vida para se cumprir o que Deus falou para você? Você já parou para pensar que as coisas podem estar caminhando de uma forma diferente, parecendo que você está sendo enrolado, ou então que a vida está te dando um baile, está fazendo você de bobo? Porque quem sabe, Josafá, na hora que correu, falou assim: isso aí, Acabe fez uma armadilha para mim, rapaz. Quem sabe o que ele pensou? Não, ou então vou dar um jeito e vou acabar com eles. O diabo está sempre buscando uma forma de nos passar rasteira, de nos tirar da presença de Deus, desconstruir aquilo que Deus falou para a gente. Que as promessas não consigam se cumprir na nossa vida, mas o Senhor tem sempre uma forma alternativa. A Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro estava preso, os discípulos começaram a orar e aconteceu um milagre que ninguém sabe da forma humana, física, como que aconteceu. Um anjo chegou para Pedro e falou assim: vem comigo. E Pedro continuou andando pensando que era uma visão, porque ele estava preso, e ele passa pela porta, vai passando pela porta, de repente ele chega num lugar onde os irmãos estavam todos orando. Olha como que os irmãos deviam estar orando: Senhor, Pedro está preso, ele pregou a palavra para a gente, ele faz a obra, está todo mundo querendo crescer, fazer a tua obra, pregar a tua palavra, e Pedro está preso, Senhor, porque isso está acontecendo, Senhor. Pedro, de repente, ele bate na porta. Ele bate na porta, alguém vai ver, nem sequer acredita que Pedro estava lá e nem sabia como ele saiu, mas o anjo de Deus preparou a forma certa. Irmão, tudo pode estar acontecendo errado, tudo pode parecer que vai de mal a pior, que o olho do furacão vai aparecer, mas Deus vai preparar a situação como preparou esse arqueiro. Pode parecer que vai dar errado, mas o Senhor vai direcionar para a hora certa, para o momento certo, e vai acertar no lugar que ele preparou. O versículo diz que a flecha acertou entre os encaixes da armadura. Já parou para pensar como é que foi esse tiro? Ele estava no carro ali, o cavalo, e ele matando os outros lá, lutando. E se você para dar um tiro de flecha em alguém em movimento, é difícil.
né? É difícil acertar qualquer coisa em movimento. E já pensou os encaixes da armadura? Os lugares que são mais, os encaixes eram nos ombros, nas pernas, na cintura, os encaixes bem minuciosos. Só em outro momento eu consigo me lembrar de alguém com a pontaria tão certeira, que foi Davi, quando foi derrubar o gigante, pegou a pedra lá, tchum, no meio da armadura, na cabeça do Golias, para derrubar ele. Agora a gente vê o mesmo Deus usando uma situação muito semelhante para traçar a trajetória da flecha e parar no lugar certo para se cumprir a promessa dele. Irmãos, aquela flecha poderia ter caído em tantos lugares, batido em tantas pessoas, e o mais engraçado é que a flecha bateu nele, entrou nele, e ele não morreu, ele ficou sangrando pelo caminho, e fugiu, e foi morrer num determinado local. Deus só tinha falado para ele a promessa: olha, você vai morrer, e os cães vão lamber o teu sangue da mesma forma. Ele saiu sangrando por tudo quanto é canto até morrer, e depois foi levado ao lugar onde que Deus falou que ele ia ficar, e os cães lamberam o sangue dele. É difícil acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir, quando a possibilidade precisa de um milagre tão minucioso, e tudo parece que está indo por água abaixo. Tudo parece que está dando errado. A igreja, nós temos esse hábito de ficar olhando a situação, não acaba, vai escapar. Ele está disfarçado de Josafá, ele está disfarçado de outra pessoa, mas Deus precisava trazer a libertação para Israel de um rei fora da presença dele. E uma outra coisa que me chama muita atenção é que Josafá aqui foi benção, ele foi crente. Quando ele chegou para ir para a guerra, ele falou assim: eu vou, mas nós vamos consultar os profetas primeiro. Olha a importância que se tem, irmãos, de pedir direção a Deus, de consultar a liderança, de consultar a cobertura espiritual, o sacerdote, o profeta. Ah, mas hoje nós estamos vivendo na época do politicamente correto, todo mundo vai falar a mesma coisa. Não, irmãos. O Senhor sempre levanta um profeta que fala a verdade. Não tem conversa fiada. Pode todo mundo estar falando que o preto é branco, que isso aqui agora está branco. Vai ter alguém que vai falar: não, é preto. Não tem jeito. Mesmo que não, vamos fingir que é. Não tem jeito, irmãos. Deus, ele prepara e levanta, porque a promessa que ele fez, que ele tem, ele não volta atrás. Deus não desiste. Quando a gente vê as coisas ficando difíceis, nós temos o hábito de às vezes querer desistir. Não, eu estou tentando, deu errado isso, deu errado aquilo. Às vezes é até um sinal para eu desistir, porque as coisas estão dando tudo errado. Deus, ele não age assim. Está dando tudo errado, Deus, ele tem o momento certo para fazer um milagre, para você glorificar o nome do Senhor. Ele tem o momento dele, a forma dele, é inusitado, irmãos. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente espera. Deus foi se encontrar com os discípulos no barco, com a tempestade, e Jesus foi andando por cima da água. Ele não é obrigado a se encaixar nos padrões humanos. Ele tratava ali com um coração bondoso, às vezes para a pessoa que era pego no pecado, e aqueles que se julgava religioso, ele chamava de raça de víboras. Ele tem a forma dele trabalhar. Ele vai pegar pessoas incapacitadas, que sejam as menos qualificadas, e vai dar habilidade vinda de Deus, vinda do Espírito Santo. Talvez você se sinta como uma pessoa, como esse arqueiro aqui, sem a habilidade adequada, sem a quantidade de Deus adequada, sem ser a pessoa mais capacitada para qualquer coisa que seja. Mas se for para cumprir a palavra de Deus, meu irmão, ele vai fazer você acertar em cheio. Ele vai te usar. A palavra que sai é certeira, o que você faz é certeiro. Se for para a glorificação do nome dele, através da promessa dele, ele não precisa de pessoas qualificadas, ele qualifica. Ele não precisa de pessoas inteligentes, ele dá inteligência. Ele não precisa dos melhores, ele é o melhor. Deus, ele não depende da nossa condição, do nosso pensamento. Olha o que ele fez no meio de uma guerra: levou uma flecha para um lugar específico, porque não adianta ninguém querer dizer, não, a flecha foi na hora certa, ele passou ali, foi uma coincidência. Não, um acaso foi o disparo, irmãos, só isso. O acaso foi no disparo, mas o endereço
Quem deu foi Deus ali, olha. É no meio dos encaixes da armadura que vai pegar aquela flecha. Talvez você não saiba como, Deus já está escrevendo. Não vai ser daquele jeito que ele pensa que não vai dar certo. Vai ser daquela forma. Tem só uma alternativa ali de se chegar. Deus já está falando assim, vai ser do jeito que você menos espera, que a bênção de Deus vai chegar na tua vida. Eu quero convidar você para fazer uma oração, para que o Senhor, mais uma vez, faça cumprir o que diz a sua palavra, porque as promessas de Deus, elas não falham. A promessa de Deus, ela não volta vazia. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Nós vamos orar a Deus. E eu tenho certeza que muitas situações, muitas coisas, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai colocar no lugar, Ele vai dar o endereço certo. Talvez você se veja numa situação como Josafá, se sentindo à beira de uma enrascada. Eu vim para ajudar e agora estou sendo perseguido. Talvez você esteja se sentindo como o povo de Israel, vivendo a injustiça de Acabe. Porque hoje, a nação inteira, às vezes está nas mãos de pessoas como Acabe, que não se preocupam conosco verdadeiramente, que não se preocupam com a igreja, que não estão nem aí para o povo de Deus, para as nossas vontades, se queremos congregar ou não. Às vezes, as pessoas estão como Acabe, sendo levadas por outros interesses, ou querendo levar a igreja, conduzir a igrejas por outros interesses. Mas Deus vai usar uma flecha certeira. Eu falei aqui nos outros cultos, vou repetir, não sei se eu falei nesse. O Brasil era o lugar para tudo de pior ter acontecido aqui devido a essa pandemia. Era para tudo ser muito pior, porque aqui nós somos vítimas inúmeras vezes. Já estamos abandonados antes de qualquer pandemia, qualquer vírus, qualquer coisa, porque é um descaso que se tem conosco. Mas o nosso rei, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E a Bíblia diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E quando essa ameaça, esse terror se instala no nosso país, o Brasil inteiro, a liderança da nossa nação estabelece jejum, estabelece oração. E durante um dia, eu tenho certeza que uma grande parte desse país orou junto. E eu tenho certeza que naquele dia já, naquele momento já estabeleceu um bloqueio de Deus. A misericórdia de Deus já começou a ser estendida sobre as nossas vidas. E as pessoas menos qualificadas, talvez as pessoas menos capazes, o Senhor falou assim, eu vou usar vocês. Talvez você esteja em casa aí olhando para mim, olhando para essa live e querendo saber como que eu posso ser como esse arqueiro aí para trazer o cumprimento da promessa do Senhor. Às vezes uma compartilhada que você dá, uma pessoa que precisava ouvir a palavra de Deus, que não consegue pôr os pés dentro de uma igreja, vai ouvir a palavra do Senhor e Deus vai falar para ele que o Senhor, ele sabe fazer tudo certo mesmo quando tudo está dando errado. Alguém fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falo que Deus faz o que é certo independente da linha. Deus, ele faz um milagre, ele faz algo acontecer independente de o que está acontecendo, independente do que está sendo vivido, porque ele vela pela palavra. A Bíblia fala que você é a menina dos olhos de Deus. Ele fala assim, se vocês clamarem, pedireis ao Pai o que quiseres e vos será feito, se vocês estiveres em minhas palavras e as minhas palavras estiverem em vós. A Bíblia fala que a oração do justo ela é poderosa nos seus efeitos. A nossa oração vai ser como essa flecha que vai trazer a resposta. Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família. Nesse tempo de crise, o Senhor vai fazer o milagre acontecer na tua vida. O inimigo pensa
que veio para acabar com você. Mas a vitória é tua da forma mais improvável. Quando tudo parece que não dá certo. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir por essa nação. Eu quero te pedir por esse ministério, Senhor, Ministério Apostólico Rocha Eterna, por cada célula que já cultuou hoje, por cada um dos teus filhos que não vieram no culto aqui, mas estão assistindo essa live. Meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa curá-los, tira todo medo, toda angústia, todo temor, as pessoas que estão com depressão em casa, com medo, Senhor, pensando que vão morrer. Eu profetizo vida, eu profetizo cura. Você que está com mal-estar dentro da tua casa, receba a cura, que esse som libere a cura de Deus para a tua vida, que esse som libere coragem para o povo de Deus. Incendiar meu coração, no teu altar. Faz do menor mais valente, Senhor. Estou no céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, no teu altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Para você que está em casa também, para os irmãos que estão aqui também. Preste bem atenção. Deus não precisa de pessoas capacitadas. Deus não precisa dos melhores. Deus precisa que você se coloque nas mãos dele. Jefté foi um juiz. Foi um homem que trouxe livramento para Israel. Quando era uma sociedade muito radical. Ele era um filho bastardo, filho de uma meretriz. Então ele foi injustiçado pelos irmãos. Não existia possibilidade de Jefté representar a nação de Israel. Mas Deus fez uma situação, criou uma situação. E aquele homem que não tinha uma honra, não tinha uma honra reconhecida pelas outras pessoas, mas ele era um valente, manda chamar Jefté. E quando Jefté vem, ele vence para a glória do Senhor. E alguém tem que reconhecer que mesmo uma pessoa sem capacidade humana, sendo desqualificada, não sendo reconhecido pela sociedade, dentro da própria família, ele era tido como um bastardo, porque verdadeiramente ele era um bastardo, mas se tornou um juiz de Israel. Ele não era apenas um homem que era o menor da casa do seu pai, ele não era apenas um filho caçula, ele era um filho que era isolado, porque ele era fora da sua família principal, era bastardo. Isso ofendia o povo de Israel e ofende até uma pessoa hoje. Um bastardo às vezes não é aceito pela sociedade. Aí o nosso Deus fala assim: eu não faço acepção de pessoa. Ele vai desse jeito liderar o meu povo. Ele vai desse jeito, meu irmão. O Espírito de Deus está procurando pessoas para que possa se apossar, para que a glória dele venha manifestar grandes sinais. Deus vai usar você para manifestar grandes sinais, ainda que você não entenda, ainda que você não acredita. É um tempo onde Deus vai levantar pessoas que podem ser desqualificadas por todos, mas a glória dele vai aparecer, para o nome dele ser exaltado. Aleluia. Deus usou um soldado desajustado para cumprir sua palavra. Às vezes você é aquele desajustado. Talvez aquele desajustado social, cristão desajustado, não está dentro dos padrões, não está dentro da forma prevista pela sociedade ou pelos grupos religiosos. E talvez você pense: não, Deus nunca vai me usar.
Talvez você pense, não, isso é para filhos de pastores, isso é para pessoas que foram criadas dentro da igreja. Deus só vai usar para fazer grandes coisas, pessoas que já têm toda uma história. Deus tem uma história nova para você. Deus quer usar pessoas, simplesmente se coloque nas mãos de Deus. Deixa que Ele sabe o que fazer. Talvez você pense que você está fora do padrão e talvez por isso Deus não queira você. A história está fora de contexto. Deus vai usar você exclusivamente para quando Deus fazer o milagre, todos saberem que foi do Senhor, que veio da mão de Deus. Até mesmo você vai declarar: não tenho nada de mim, se tem algo, veio do Senhor. Se você puder dar um glória a Deus na sua casa, se você puder dar um glória a Deus aqui na igreja. Eu te amo, Jesus. Esse tempo que nós estamos vivendo, Deus conta com pessoas assim. Deus conta com pessoas assim. Ele conta com você e Ele conta comigo. Amados, estamos chegando ao final desse culto, dessa live. Só preciso avisar você que nós estamos, com a misericórdia de Deus, de segunda a sexta, fazendo lives às 4 horas da tarde, ali trazendo uma parte da palavra do Senhor, conversando um pouco, falando também de alguns acontecimentos, passando algumas situações da igreja, passando algumas situações relacionadas a essa pandemia. Sempre quando tem algo novo, eu gosto sempre de estar passando. Então faça parte, aproveite que você não está vindo para a igreja, em vez de ficar se envolvendo em coisas que não tem proveito, assista a palavra, ouça uma live ali. Não consigo assistir, põe só o volume lá e fica ouvindo pelo menos, né, irmão? Para não ficar, tô cansado de olhar para tua cara, bispo, todo dia ali, não precisa olhar, põe de lado assim a tela, né? E você escuta a palavra, vai ser muito bom, porque a palavra do Senhor ali tem sido falada como ela é, sem muito rodeio, sem nenhum tipo de adorno. Então você é convidado. No domingo nós estamos ajustando aqui. Você pode vir para o culto, vem com a máscara. É uma recomendação do Ministério da Saúde. Os cultos são das 20 horas até 21h10, bem rápido, né? Para não ficar muito tempo dentro da igreja. É feito com as janelas tudo aberto, número bem reduzido. Não tem 30% da igreja aqui, então dá para você vir, né? Não veio 30%, nós estamos com outros horários para atender outros irmãos, entendeu? Nós separamos por horários e o pessoal veio em outros horários. Então esse horário tem bastante vaga ainda, pode vir. Chegar um momento que encher demais, a gente fala assim, ó, vem no outro culto, vem no de manhã, né? Vem no de tarde. E a gente vai estar atendendo a todos vocês. Amados, qualquer coisa, continue ligado no Senhor, tá bom? Nós vamos desconectar, mas continue ligado no Senhor. Avisos: quinta-feira nós vamos estar aqui cultuando, vai ter a live, mas pode vir também. Nós vamos estar atendendo aqui nós não vamos falar para vir grupos específicos, porque na quinta-feira sempre vem pouca gente, né? É um culto que a maioria trabalha, vem pouca gente. Então você vem, que com certeza dá. Já dava antes dessa pandemia. Você pode vir também na quinta-feira. Estamos chegando ao término do culto. Que Deus abençoe cada família que esteve conectada, que Deus abençoe vocês. É uma alegria poder estar pregando aqui, olhando para vocês, participando com todos vocês, rever alguns irmãos, né? Participar com alguns irmãos que vieram de longe, vieram de São Vicente, né, irmãos? Difícil até para atravessar para vir para cá. O pessoal estava comentando muito da missionária Vanessa. A missionária Vanessa está aí, chegou, glória a Deus, porque são de São Vicente, muito difícil para vir para cá. Mas Deus vai estar preparando tudo, irmãos, para nós conseguirmos cultuar. Logo isso vai acabar, essa pandemia vai passar e nós vamos poder oferecer o culto da forma que a gente está acostumado, tá bom? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, de agora para sempre. Todos digam: Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.